Olá, internautas das fanpages dos jornais Hoje News e o Paraná. Nós estamos ao vivo na redação dos jornais e hoje nós recebemos João Vicente Goulart, nada mais, nada menos que o filho do ex-presidente João Goulart. Ele é pré-candidato à presidência da República e veio conversar um pouco conosco sobre as suas propostas, enfim, conhecendo um pouco mais a realidade do Brasil e também visita a nossa região justamente para se inteirar um pouco mais dos assuntos também relacionados aqui à região oeste do Paraná. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliette. Para nós é uma satisfação imensa, a gente que está nesse desafio enorme aí, atravessando o Brasil, ora num estado, ora no outro. Para nós é uma muita satisfação estar hoje aqui conversando. E a convite aqui do nosso deputado Márcio Pacheco, que está fazendo tão bem montado um encontro, né, de todos os nossos pré-candidatos do Paraná, candidatos a estadual, candidatos a federais. E eu acho que é importante para que os paranaenses conheçam um pouco a proposta do Pátria Livre, que é um partido em evolução, um partido em crescimento, em desenvolvimento, e que muitas vezes a gente tem que explicar o mais detalhadamente possível os nossos candidatos sobre o desafio que é a participação do Pátria Livre numa eleição como a de 2018. Eu acho que nós temos aí uma eleição de fundamental importância depois de todos esses fatos políticos que nós vendo no Brasil, de uma cisão numa sociedade, né? Nós estamos aí vivendo uma democracia conduzida em alguns aspectos pelo judiciário. Nós estamos vendo aí um governo que se apoderou do país numa situação muito semelhante, os atores dessa situação muito semelhantes ao que houve em 64, muito semelhante. É um alerta? Não é um alerta, é uma constatação. Veja só, em 64, nós tínhamos um congresso altamente suspeito, que foi financiado pela CIA, pelo próprio embaixador Lincoln Gordon, que hoje nós temos essa liberação de documentos, na eleição de 62, para se colocar contra o projeto de reformas de base do presidente João Goulart. Esse congresso foi quem legitimou o golpe de Estado na madrugada do dia 2 de abril, conduzido pelo senador Auro Moura de Andrade, declarando vaga a presidência da República com o presidente do país. Aliás, até se alterou a data para não se dizer no dia da mentira, né? Que tudo aconteceu no dia da mentira, se altera a data para a história, né? A revolução, entre aspas, né? Diz que é 31 de março, mas não foi. O Mourão saiu no dia 31 de março dos quartéis, só chegou no dia 1º, e o Congresso Nacional, através do senador Auro Moura de Andrade, declara vaga a presidência da República do presidente do país. Então, e era um congresso que tinha, através do IBAD, né, que era um instituto financiado por capitais externos, que estavam contra o projeto desenvolvimentista do presidente João Goulart, que era a construção de uma nação soberana, digna, nacionalista, ao ponto de financiar 300 e tantos parlamentares na eleição de 62, e nas quais elegeram 174. Nós temos até hoje, foi liberado para nós. Eu sou presidente do Instituto João Goulart, nós criamos o Instituto João Goulart no ano de 94 como uma fonte de reconstruir essa memória histórica que ficou perdida em 64. Porque o golpe de 64 não foi somente contra o presidente João Goulart, foi um golpe contra um projeto de nação, né, que estava em desenvolvimento através das reformas de base. E essa CPI foi instaurada em 1963, ela foi presidida pelo Ulisses Guimarães, foi presidida depois, num segundo momento, por companheiros do PTB, e nunca terminou, né? Essa CPI esteve durante muito tempo escondida no Congresso Nacional, nós temos acesso. E hoje nós temos as informações necessárias de que 174 parlamentares foram eleitos com dinheiro da CIA. Então tu tens um congresso altamente suspeito em 64.
Em 2016 tem um congresso também financiado por outras fontes de recursos, mas que se coloca, né, ao lado da deposição da presidente Dilma, que no meu entendimento foi uma deposição praticada, né, com requintes de golpe paraguaio, que já tinha acontecido com o presidente Lula, né, aonde hoje nós temos um congresso com 300 parlamentares indiciados. Então nós não podemos nem dizer que nós estamos na iminência de um golpe. Nós já passamos, nós estamos na consolidação de um golpe. Nós estamos na consolidação de um golpe que favorece os interesses internacionais. E é contra isso que o PPL se levanta para resgatar o entreguismo que esse governo ilegítimo está aí, que inclusive por 2 vezes esses parlamentares o protegeram de serem... Aonde está? A corrupção existiu no PT, nós temos aí a Lava Jato, que já provou isso em alguns aspectos. Agora, dentro do Palácio do Planalto estão os piores. Eu nunca vi malas de deputados, até um deputado aqui do Paraná, correndo pelas ruas com malas de 500 mil reais. Não é? É endêmico. Não é endêmico. Então nós temos um grande desafio, os brasileiros têm um grande desafio nesta eleição. O brasileiro está consciente de ir para as urnas no dia 7? Eu acho que está. Eu sinceramente acho que está. Eu acho que nós podemos ter uma surpresa muito grande. Evidentemente que nós temos ainda um controle muito grande dos grandes partidos, né? Partidos esses que se auto-impuseram, se autodeterminaram, criaram um fundo eleitoral de 1 bilhão e 700. Os 4 partidos maiores, PT, PMDB, PSDB e PP. Dinheiro público, né? Dinheiro público nosso que está lá, para criar um fundo. E onde é que estão? Eles vão se autoeleger, claro que vão. Eles querem esses recursos, uma vez que não é mais permitido o recurso pago por empresas, as doações empresariais. Hoje só é permitido 10% para a pessoa física e 10% daquilo que foi declarado no ano anterior. Então, cria um fundo desse tamanho para alijar, como pretendem alguns partidos, como o nosso, Pátria Livre, que é um partido altamente combativo, um partido que lutou contra a ditadura, um partido que resistiu à ditadura, um partido que tem na sua história lutas já prestadas a esse país, um partido que está trazendo o trabalhismo, que nesse momento do Brasil as grandes conquistas dos trabalhadores estão sendo perdidas, estão sendo aí essa reforma trabalhista. Inclusive, nós temos que resgatar essa memória trabalhista para proteger esses direitos. No mundo inteiro, os direitos trabalhistas não podem retroceder, eles têm que avançar. O que nós estamos vendo hoje aí, que todas estas vitórias, conquistas dos trabalhadores, que são de Getúlio, de Jango, principalmente o 13º, vamos dizer que é do presidente João Goulart, e nós vemos, por outro lado, essas elites que aí estão fomentando a mesma coisa que fizeram em 64. Veja só, não é só o Congresso. 64, quando o Congresso se coloca contra as reformas de base, o presidente João Goulart parte para a praça pública. Fez o comício do dia 13 de março e propôs as reformas de base, inclusive algumas assinadas em cima do comício. O que fez a Fiesp? Trouxe um padre americano, Padre Peyton, trouxe para liderar, né, a marcha da família por Deus e pela liberdade em São Paulo, com um padre americano. Agora a Fiesp fez o quê? Trouxe um pato amarelo para liderar as marchas que foram colocadas em São Paulo. Por outro lado, a grande imprensa. Você sabe que em 64, o governo João Goulart se divide em 2 períodos. O governo João Goulart tem um período de 1961, aonde os militares, já naquele então, os militares que levaram Vargas ao suicídio, só não deram o golpe em 54 pela imolação do presidente Vargas. Esses mesmos militares que obrigaram ao ministro do Trabalho de 1964, que era João Goulart, quando otorga 100% de aumento do salário mínimo,
são os ministros militares de Jânio de 1961, Odílio Denis, Silvio Reck, Grum Noss, que se colocam contra a Constituição. João Goulart, o vice-presidente eleito, veja só, eleito constitucionalmente, porque a Constituição de 46, ela determinava que o povo votasse separadamente no vice-presidente, e João Goulart derrota o vice de Jânio Quadros, que era o senador Milton Campos, se elege contra a vontade da chapa, daquele então que era Jânio Milton Campos, e está na China abrindo novos mercados para o Brasil, quando o Jânio renuncia. Está na China, é comunista. Agora, o mais interessante é que Nixon teve 10 anos depois, eu nunca soube que Nixon é comunista, porque Nixon esteve abrindo o mercado chinês, que hoje detém a maior parte dos papéis americanos. E por falar nessas questões econômicas, a gente está pseudamente, ou se pode dizer pseudamente, que não existe a palavra, né? Mas está saindo de uma crise, mas se fala em 21 milhões de desempregados. O IBGE divulgou essa semana que no Brasil existiriam 21 milhões de desempregados. Como eu não sei se nós estamos saindo da crise, sinceramente te digo que eu acho que... É um factoide isso? Eu acho que é um factoide. Eu acho não. Eu estou olhando o seguinte, quanto subiu a gasolina em 12 meses? 17,8%. Quanto, você acha que só não gerou inflação, e a inflação brasileira se estabiliza em 2 ponto alguma coisa, abaixo da média? Por quê? Porque não existe consumo, porque não existe... existe um desemprego enorme no Brasil que não existe como forçar... Não alimenta a economia. Não alimenta a economia. Então, veja só, eu não vejo como... Eu estou vindo da Argentina agora, recentemente. Também vive uma situação muito complicada. Muito complicada. E uma situação que esse mercado financeiro nosso aplaudia o Macri um ano atrás. Estava aplaudindo o Macri. Ou seja, o projeto neoliberal do Macri aconteceu o quê? Em 15 dias o dólar subiu de 17,5 na Argentina para 24. Aqui nós já estamos quase num processo parecido com esse. O dólar de 3,30 já está em 3,70 hoje. Então nós temos aí um processo econômico que vai afetar a América Latina inteira, que é o FED. O FED está com instruções de subir. Esse novo presidente que o Trump nomeou recentemente, ele já está em 3,2 a taxa de juros, e deve chegar a 4,5 até fim de ano. Quer dizer que toda a teoria do investimento dos grandes capitais não vão vir mais para o Brasil nem para a Argentina. Para a Argentina já teve que ir para o fundo. É porque são mercados emergentes, né? 30 bilhões de reais, o Macri já teve que ir lá bater na porta do Fundo Monetário, coisa que nós não temos esse problema ainda. Agora, eu acho o seguinte, o PPL tem um projeto de nação brasileira que é tudo que é o contrário disso aí. Nós não concordamos com o Estado mínimo. Nós, ao contrário, defendemos um Estado forte, que possa ter capacidade de investimento. Nós defendemos um Estado, quando eu digo forte, eu sempre gosto de dizer isso, a gente entende por um Estado musculoso, não gordo. A direita costuma dizer o Estado que está exacerbando as suas gorduras, e o Estado tem que ser mínimo, aquela conversa fiada do mercado de capitais. Agora, nós vamos ter que enfrentar, eu acho que 2018 é uma possibilidade desse enfrentamento, mas só com a grande vontade popular, porque você não enfrenta um sistema financeiro que nada produz, mas que sangra a economia brasileira. O Brasil não pode mais continuar pagando 400 bilhões de reais por ano sem investir na educação, sem investir mais na saúde pública, sem investir na segurança nacional. De 2005 a 2015, o Brasil investiu 6 trilhões e 500 bilhões de reais para quem? Escoado para o sistema financeiro, para o pagamento da nossa dívida pública. Nós vamos ter que ter uma solução diferente para isso. E como blindar uma economia num mundo tão globalizado, num planeta tão globalizado? Globalizando os sindicatos.
Como? Bom, é uma proposta. Como? Nós temos que separar, se existe um conflito, não é, com os trabalhadores do Brasil, para os da Argentina, para os da Alemanha. Isto, por que se globaliza a economia e se retrocede nos direitos dos trabalhadores? Então, veja só, esse problema da fuga de capitais é um problema de globalização. Está aí o Papa Francisco hoje falando que os CDs internacionais são os fundos buitres que mataram a Argentina, são esses fundos que hoje as grandes empresas se tornam o quê? Você acha que o rentismo ela produz uma fuga de capitais, ou seja, esse volume jogado nas grandes empresas hoje ganham muito mais no mercado financeiro do que, na verdade, produzindo bens de consumo. Isso é uma lógica internacional. E elas vão procurar o lucro aonde seja melhor para os seus capitais, para os seus investimentos. Então nós temos que propor ao Brasil medidas que nós tínhamos um projeto nacionalista em 64, que era o projeto das reformas de base. Não é? Quais são os projetos da reforma? Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, lei de remessa de lucros, reforma da educação nacional, porque é o mínimo que nós temos que ter, que são projetos que impeçam, né, essa voracidade desses capitais internacionais de sugarem, né, o esforço de nosso povo e principalmente sugarem a esperança de nos levarem aquilo que é mais prezado para o nosso povo, que é a educação, a saúde pública e a segurança. Eu acho que nós temos que propor ao Brasil uma rediscussão dessa posição que nós temos de enfrentar essa sangria da transferência de renda para o mercado financeiro. Então vou insistir, mais consciência no dia 7 de outubro nas urnas. Sem dúvida, eu acho que nós temos dia 7 de outubro esse grande desafio. Eu acho que, inclusive, nós estamos aí lutando contra isso, né? Eu sempre digo que esse desafio que o partido nos legou de sermos candidatos à presidência da República, é claro que é uma luta imensa, até pela nossa estrutura. Eu digo sempre que é uma luta de Davi contra Golias, né? Mas nós temos história prestada ao país, nós temos uma luta nacionalista que se impõe hoje ao Brasil e nós temos que mudar esse modelo econômico de rentismo e de transferência de renda de nossas riquezas. E esclarecer o que é prejudicial, não é? Como agora vem a onda das privatizações, tudo que é privado é melhor. Não, privado é a onda da gestão. Nós vemos o que? O aeroporto de Campinas, o governo colocou, né, 2 bilhões de reais, agora querem devolver. A Vale produziu o maior desastre ecológico do planeta com o crime de Mariana, porque não investiu aonde? Aonde o governo, se fosse do governo, investiria, que é na segurança pública, na segurança, no mínimo, são pessoas humanas que moravam embaixo daquelas barragens. Quer dizer, pelo lucro excessivo, não investiram e criaram esse desastre ecológico. E nós temos que mudar, né, o conceito de segurança nacional. Em 64, nós tínhamos um conceito de segurança nacional que era ideológico. O mundo estava dividido em dois. Né? Nós tínhamos a União Soviética, com uma economia de Estado, e Estados Unidos, economia capitalista, economia da livre iniciativa. Hoje não. E o golpe de 64 foi dado com a tese, né, do medo ao comunismo. Hoje nós temos comprovado isso. Houve do próprio Ibope, em 1964, no dia 15 de março, houve um levantamento que hoje está à disposição da USP, em São Paulo, foi guardado na USP, que Jango tinha 75% da opinião pública favorável naquele momento, mas criaram o fantasma do comunismo. Comunismo, depois nós tivemos agora as liberações dos áudios da Casa Branca, né?
onde o Kennedy, conversando com o embaixador Lincoln Gordon, diz: mas como é que nós vamos derrubar ele? Aí o Lincoln Gordon diz: olha, nós vamos comprar o Congresso Nacional, isso custa 5 milhões de dólares. Pô, mas isso é metade do que custou a minha campanha, a campanha dele para se eleger. Vamos acusá-lo de comunista. Mas ele não é comunista. Mas esse é o que nós vamos usar. Então são as táticas dos grandes sicários internacionais, né? E nós presenciamos hoje um país que está a caminho disso, da perda dos direitos dos trabalhadores e a entrega de nossa economia aos grandes setores internacionais. Tem mais um questionamento para que a gente possa encerrar a nossa live. Segurança pública, né? Muito se fala, a gente vive um caos em segurança pública, isso de norte a sul, de leste a oeste. Nós estamos numa região de fronteira onde imprescindivelmente entra boa parte das drogas, armas, munições e o cigarro que alimenta as grandes facções criminosas. Temos aqui um policial federal que não nos deixa mentir nesses aspectos. A gente sabe que as grandes facções se alimentam de drogas e principalmente armas e munições que vêm do Paraguai e passam aqui pela região. Como conter o avanço das facções criminosas que hoje já têm status de células terroristas, já são identificadas pelo próprio FBI, pelo DEA, que tem bases aqui na região e dentro de Brasília, inclusive, como células terroristas. Como vencer isso? Olha, eu acho que a segurança pública, e aí nós temos aqui o nosso deputado Márcio, que pode corroborar por isso, ela tem vários segmentos para serem combatidas. Eu, por exemplo, acho que esta história da autoproteção, entregar uma arma para cada família se proteger, eu acho que é um descompromisso público daquele que vai assumir. Eu não posso, como Estado, entregar uma arma para uma família e dizer: te vira. É a privatização da segurança? Não, não é privatização de segurança, é o investimento público, é a reforma agrária. A reforma agrária, em 1964, quando nós propusemos a reforma agrária, era a desmobilização dos grandes cinturões das cidades. Em 64, nós tínhamos 75% da população que morava no campo. A reforma agrária era uma necessidade. Se criaria, com 70 milhões de habitantes, 10 milhões de novas propriedades rurais. Essas propriedades desenvolveriam um mercado interno, 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de implementos, 10 milhões de geladeiras, insumos, sementes, enfim, toda uma infraestrutura que voltaria atrás disso, desmobilizando a migração para os grandes cinturões. Eu acho que a reforma hoje, que nós necessitamos pensá-la muito bem, é sem dúvida alguma a reforma urbana, porque nós temos aí milhões de famílias morando nos grandes cinturões das cidades. Se criam as milícias, se não tiver conforme. Agora, se você conseguir fazer a reforma urbana, colocando a eles a cidadania, que através de uma escritura pública, você os integra nessa cidadania, eles podem ter um pequeno comércio, um bar, sei lá, dentro da sua propriedade, e isto transfere a obrigação do Estado de levar a presença do Estado, creches, cultura, a essas comunidades. Eu acredito que não é só distribuindo armas que nós vamos conseguir conter a violência em nosso país. Então, eu acho que a violência no nosso país tem que ser contida com o investimento público. E para fazer esse investimento público, só o Estado forte com capacidade de investimento. O capital privado não vai investir em favela, em comunidades. O capital privado vai investir em Miami. Então, é por isso que nós temos que ter um projeto de nação onde o Estado tenha participação junto com a sociedade. Eu sempre digo o seguinte: não basta nós, em 2018, nós mudarmos as caras do Congresso Nacional. Nós temos que propor um novo tipo de democracia. Essa democracia representativa está exaurida. Por quê? Porque nós temos no Congresso Nacional não pessoas que defendem o povo brasileiro, eles não representam mais o povo brasileiro, eles representam as empresas que ali o colocaram. Hoje, para você eleger um deputado federal por São Paulo, são 20 milhões de reais. Por que o Brasil não tem um grande cientista para debater a matriz energética atômica que nós precisamos? Será que nós não podemos ter energia atômica?
para ter uma energia mais limpa, a nossa matriz energética? Não, nós dependemos da autorização dos Estados Unidos, que é isso. Então, quando eu digo o seguinte, que hoje nós temos que mudar o conceito de segurança nacional, que nós estamos fazendo isso, porque não é mais um conceito ideológico. O conceito de segurança nacional, hoje ele deve ser sobre a nossa soberania, sobre as nossas riquezas, sobre a proteção de nossa Amazônia, sobre a proteção da nossa Amazônia Azul, que é a nossa plataforma continental, sobre o nosso petróleo, sobre a nossa base de Alcântara, sobre o Brasil não ter que transferir a Embraer para a Boeing. É o conceito de soberania, e para isso nós precisamos de um grande diálogo, inclusive com os militares nacionalistas. Tem muita gente que não sabe que em 64, para a ditadura se fortalecer e instalar o governo ditatorial no Brasil, foram caçados mais de 7.500 militares, foram caçados mais militares do que civis, que eram os militares nacionalistas. Nós temos que retomar esse debate, porque hoje, por exemplo, desmatamento na Amazônia, a proteção de fronteira, a defesa de nosso petróleo e de nossa plataforma, que é riquíssima em biodiversidade, a plataforma marítima, nós temos que ter os militares nessa defesa. Nós não podemos mais prescindir dos militares com essa missão nova do que é a segurança nacional. Nós não podemos entregar a nossa base de Alcântara, nós não podemos entregar a nossa fábrica de aviões, nós não podemos entregar o nosso subsolo, o nosso petróleo, os minerais que nós temos no Brasil, o nióbio, nós temos 98% do nióbio do mundo. Nós temos maior reserva para a exploração do mundo. Para a exploração do mundo. Um valor que é nosso, é do povo brasileiro, nós estamos exportando. Está sendo doado. Está sendo doado. Isso é estratégico, isso tem que passar a esse conceito de segurança nacional. Nós precisamos desse diálogo com os militares nacionalistas desse país. João, muito obrigada pela sua visita. Muito obrigado. Eu que agradeço, Juliette. Muito obrigado por estarmos aqui e por essa oportunidade de estarmos aqui. Poderia convidar ao pessoal que está nos assistindo, se quiser ir amanhã lá no nosso encontro do Pátria Livre, até para nós trocarmos informações e escutar o que esse pequeno partido tem a dizer para a sociedade brasileira. Fica o convite. Obrigada. Muito obrigado.